Aula do dia 3 de literatura. Lembrando que, creio, deixa eu até ver aqui, conferir. Eu acho que sexta-feira também nós teremos uma live especial de literatura. Vou conferir aqui. Conhecência, agenda. Só ver. Vai ter uma live de literatura que eu coloquei lá. Sei que não tem aula de literatura na sexta-feira, mas eu tenho duas aulas, uma de redação, outra de gramática, e aí eu vou utilizar a aula de gramática para termos essa aula de literatura, para que assim nós terminemos aí a unidade em si. Até porque a partir das próximas semanas, o nosso prazo é para que nós iniciemos o estudo com o R22, como foi dito já no começo do ano. Bom, para essa aula, vou até colocar agora lá. Cadê? Vou espelhar para você ver também. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela, compartilhar o som. Vou colocar aqui a tela inteira, tela cheia. Eu vou deixar já uma atividade. Lembrando hoje que tem uma atividade para hoje, que eu deixei semana passada. E o trabalho, sexta-feira também. Eu deixei mais de um mês atrás também. Não só para o terceiro ano, mas como o primeiro e para o segundo também. Sobre o conteúdo da aula. Hoje nós iremos falar sobre a literatura contemporânea, capítulo 2, tá bom? É só enviar para mim. Leitura. Colocar no trabalho mesmo. E aí começa a valer a partir de hoje. Aula iniciou no dia 7 horas até o dia 10. Bom, na aula de hoje, que vai ser sobre o módulo 23, espero que você já tenha aí o módulo 23 em mãos, a gente vai falar sobre literatura contemporânea de Portugal. E aí, o módulo já começa com algumas atividades para salientar um pouquinho sobre o tema, e começa com uma imagem do Space Junk Beta 1.0. E aí eu queria que você desse uma olhada aí na página 2 da sua apostila. Mas antes eu tenho um recadinho aí da Luísa da Rocha Barros, que é a editora de literatura da UNOI, e traz uma mensagem importante aí para o pessoal do terceiro ano. Acompanha aí.
O módulo de literatura contemporânea tem uma estrutura diferente dos outros. Ele vai apresentar a obra de diversos autores, um texto, um poema. O primeiro tema vai tratar de autores de países falantes de português. Então, Portugal, África e Ásia estão representados nesse primeiro tema. E o segundo tema, dos autores contemporâneos brasileiros. Como é um módulo que tem uma estrutura diferente dos outros, é interessante que você trabalhe com ele ao longo de um período, concomitante com outros módulos, talvez, para que dê tempo dos alunos realizarem as produções. Então, é isso aí. Esse aqui é uma espécie de resumo que a editora em si deixa para nós, professores, e eu sempre estou espelhando aí para os alunos também, para ficar uma coisa bem flexível a todos, né? A literatura aqui vai ser tratada como uma arte e um tempo também presente. Então, vai ser possível você encontrar aí um nome que defina um mundo tão complexo como que a gente vive hoje e múltiplo também, como nós. Então, como que você, aluno, pode classificar esse mundo em novos tempos? Em que lógica da globalização eu posso falar? A busca dos prazeres rápidos também é um fator muito relevante para o aluno de literatura nessa fase. O medo, a incerteza, mas nessa época de pandemia, né? Quanto ao futuro também, que será levado em conta. A ansiedade, o narcisismo, a sensação de falta absoluta de tempo, a competição também exagerada, o individualismo das pessoas, a tecnologia da informação, elas convivem muito perto uma da outra. E elas convivem com a valorização da autonomia do ser humano e também da sua liberdade individual. A flexibilidade de costumes e a democratização também da informação, ela é proporcionada pela internet. Deixa eu só ver aqui, quem está falando comigo no WhatsApp? Primeiro, cancelar aqui. O barulhinho que está aparecendo. Então, nesse modo, a gente vai tratar disso. Que arte representa o século em que vivemos? O século XIX, aliás, XXI. Talvez o trabalho dos grafiteiros, como eu disse, mostrei até uma imagem, creio eu, na última aula, abre essa vertical, abre essa vertente para o que nós vamos estudar a partir de agora nessas duas aulas de literatura contemporânea lusófona. E quanto à arte das palavras também, é algo muito importante também de se ver. Que espaço que a literatura em si, tem nos dias de hoje, em tempos hipermodernos que estamos vivendo. E aí, eu era para passar uma série de exercícios aqui, eu já não vou passar, em decorrência do tempo que nós estamos tendo, mas eu começo falando que nós estamos pertencendo a uma geração que se comunica de uma forma muito particular e que se costumou a conviver com essa rapidez e esse mundo instantâneo. Uma prova disso é o que nós estamos vivendo hoje, né? Aulas online, atividades online em plataforma, trabalhos online e outras alternativas também que outros professores estão fazendo, como as futuras provas que virão, né? Como a prova que você vai fazer hoje, que provavelmente vai ser pelo Google Formulário. Mas é uma vertente que tá crescendo muito instantaneamente e a tecnologia tem contribuído com isso também. E a literatura vai tratar desses assuntos. Hoje em dia, em poucos segundos, é possível saber o que ocorre em qualquer parte do planeta. E mais importante do que a simples obtenção da informação, porque isso já acontecia desde a década de 70, 60, pode-se também opinar, organizar movimentos, criar comunidades virtuais, denunciar abusos e muitas outras vertentes. Então, isso aí é um ponto muito importante na literatura e contribui muito para a literatura contemporânea, que é a literatura que nós estamos vivendo, atual. Esse era um privilégio impensável
há 5 ou 6 décadas atrás. Já pensou? Década de 90, a década que eu nasci. Já pensou? Um professor, um meu professor, online, ter uma aula online comigo? Eu acho que isso ainda era impossível, era impensável, como acabei de falar agora. Então, essa modernidade, ela foi construída com base na ideia de futuro, na crença das ideologias e também na ruptura com o mundo que era totalmente tradicional. Aquele mundo lá da escola, só do quadro, com o professor explicando, isso aí já acabou, isso aí já não faz parte. Hoje mesmo você já não está falando porque o seu fone não está funcionando, porque senão eu já estaria perguntando um monte de coisa para você e você respondendo para mim. Grupo no WhatsApp foi criado também com base nisso, para que nós possamos interagir melhor uns com os outros, né? De acordo com algumas regras, né, de ética. Entretanto, as guerras, os genocídios e certo desencanto com o progresso, né, tecnológico contribuíram aí para uma transição da modernidade ao que se convencionou chamar de pós-modernidade. Então houve uma ruptura, uma espécie de crise, entre aspas, que nós chamamos de pós-modernidade, que é um período marcado por um acelerado desenvolvimento tecnológico e também o desenvolvimento da mídia de massa, dos veículos de comunicação, pelo surgimento de um mundo mais bipolar, pelo crescimento da globalização, né? Na pós-modernidade aí, a rapidez e o acesso massificado aí à informação, como eu já falei agora há pouco, fizeram praticamente cair o conceito de novidade. Então, hoje, para uma coisa, para algo, para você chamar algo de novo, é muito complicado, porque se eu falo alguma coisa aqui, você provavelmente já vai ter visto em algum lugar. Claro, mas eu já vi uma coisa parecida com essa. Então, o conceito de novidade ficou um pouquinho restrito, né, no nosso mundo pós-moderno. Então, você vai ver lá que alguns filósofos, eles defendem que a partir dos anos de 1990, aliás, 80, nós entramos na hipermodernidade. Então, um conceito bastante utilizado aí por dois franceses. Queria até que você anotasse aí, para você pesquisar sobre hipermodernidade e falar sobre isso no texto analítico, né? Na devolutiva. Eu já pedi aí para a próxima aula, na semana que vem. Tá? Então, no final da década de 80, a queda do Muro de Berlim, que a gente falou na última aula, marcou o fim do quê? Da Guerra Fria. Como vocês pesquisaram, estava até a coleguinha lá, deixa eu até ver se ela não entrou aqui. Não. Mas marcou a queda do Muro de Berlim, marcou aí o fim da Guerra Fria, da divisão do mundo em dois blocos, né? Dois blocos antagônicos. E nesse período, o nosso país, o Brasil, ele vivia um processo que o próprio governo militar definia como de abertura política, que já foi falado na última aula. Mas o início dessa redemocratização do país só foi possível em 1985, com a eleição no Congresso Nacional para a presidência da República, né? A eleição do Tancredo Neves, né, para a presidência da República. Só que o Tancredo morreu antes de tomar posse. E aí ele foi substituído por seu vice, que é o José Sarney, cujo governo sucessivo, planos econômicos frustraram, foi uma queda muito grande, né? E as tentativas também de redução da dívida externa brasileira e dos altos índices de inflação também caíram em xeque, não valeram muito, né? Não tiveram uma boa aceitação, né? E aí, em 89, a eleição direta, eu nem tinha nascido ainda, para a presidência da República, né, teve a primeira eleição para a presidência da República,
e desde 1960 que levou o Fernando Collor de Mello ao poder, em 1990, aliás, 89. E aí, o seu poder ele foi marcado pela corrupção e por ações econômicas ineficazes, né, que não ajudou muito o nosso país, que culminaram no seu impeachment. E aí, o seu vice, que na época era o Itamar Franco, ele assumiu o cargo em 1992 até 1994, que foi um período em que seria implantado, nesse caso aí, um bem-sucedido plano econômico, que era o plano real, né, com Itamar Franco. Bom, ele foi tido como um idealizador desse projeto do plano real, e aí o então ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, ele candidatou-se à presidência logo no ano de 1994 e venceu as eleições por 2 mandatos consecutivos. E aí o período da economia brasileira deu uma estabilizada. De lá para cá, o Brasil ele se transformou consideravelmente, tanto em termos econômicos, termos mais lucrativos, quanto do ponto político, né? Ele se transformou. E aí, após 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, iniciou-se a presidência do Lula, né? Do Luiz Inácio Lula da Silva, ocupante aí do cargo, por 2 mandatos. E aí, na eleição, venceu a Dilma Rousseff, logo em seguida, do mesmo partido, que representou aí um marco para a história do nosso país, que pela primeira vez teve o cargo mais importante da República ocupado por uma mulher. Então, por que eu fiz esse apanhado histórico? Para falar que todas essas mudanças políticas, econômicas do Brasil, de 30 anos para cá, evidenciaram que a nossa sociedade brasileira ela vem se transformando com muita rapidez, de uma forma muito espontânea, na convivência aí com certos dilemas do nosso cotidiano, né? E vem se modernizando também, né? Houve aí uma ruptura, uma crise, né? Claro, todo mundo sabe, mas as novas demandas globais relacionadas aí, por exemplo, a chamada sociedade de informação, elas recolocam constantemente aí nós, indivíduos, a necessidade e também a relevância do conhecimento. Tanto é que você está aqui, em busca de um conhecimento, porque isso aí vai fazer falta para você futuramente, lá quando você estiver no mercado de trabalho, ou quando você estiver se capacitando ainda mais numa esfera acadêmica, para o seu futuro mercado de trabalho. Então, nesse módulo, você vai poder ver lá, e você vai ter um acesso a um conjunto de textos literários, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, em língua portuguesa, que foram produzidos aí contemporaneamente em alguns países, né, como África, Ásia, Portugal e Brasil, ou seja, são países fora do nosso ambiente, né, mas que falam português. E durante a leitura desses textos, quando você estiver lendo para fazer a devolutiva, você vai procurar traçar um panorama da literatura feita em seu tempo, né? Você vai ficar atento aí para as atividades que vão surgir, porque elas são diferentes, né, daquelas que você realizou até agora. Ou seja, o que eu quero falar para você é que literatura contemporânea lusófona será um módulo totalmente diferente dos outros módulos de literatura. Porque nesse módulo você vai ser convidada a utilizar os conhecimentos que você adquiriu sobre os gêneros literários, todos até agora, e você, principalmente, a criatividade para escrever os seus próprios textos literários ou para recriar esses textos utilizando outras formas de arte que já foram vistas já em outros gêneros literários, tá bom? Então o ponto de partida aí
terão os textos literários escritos em língua portuguesa, claro, né, por outros artistas não, outros escritores, autores, muitas vezes brasileiros, asiáticos, africanos e portugueses também. Então vamos lá. Falando sobre o módulo 23 na apostila, deixa eu até ver aqui. Tem aí a página 3 e 4, que é um texto para contextualizar um pouquinho, na coluna Através do Tempo. Tem uma orientaçãozinha lá. E na página, creio eu que seja a página 4, já começa falando sobre o contexto histórico, cultural da literatura contemporânea de Portugal, né, lusófona. E aí tem muitas coisas importantes aí a serem vistas, né, que depois você vai destacar aí nessa apostila quando você for ler, né, esse módulo. E eu começo falando aqui para você, né? A literatura portuguesa contemporânea faz tipo uma espécie de um diálogo, né, criativo entre a narrativa de ficção, né? Se você pudesse até anotar aí no seu caderno, queria que você anotasse. Então é uma espécie de diálogo criativo entre a narrativa de ficção e a narrativa histórica. Por favor, anote aí para mim no seu caderno. Narrativa de ficção, vou enviar lá no bate-papo, tendo em vista que você não pode falar. Então é a junção, é um diálogo. Narrativa de ficção e a narrativa histórica. E aí, quanto ao contexto histórico social, tem algumas vertentes aí que vão estar bem explícitas aí no texto. Deixa eu só abrir aqui o grupo do primeiro ano. Eu acho que eu me esqueci de abrir o grupo dele, para dar continuidade na aula. Rapidão. Daqui a pouco eles estão enviando mensagem para mim. Então, quanto ao contexto histórico cultural, aparece aí na apostila alguns fatos importantes. E aí quero que você vá grifando aí. A partir de 1983, tem aí o regime do Estado Novo. Grifa para mim aí. A partir de 1983, tem o regime do Estado Novo. Em 1950, cresce a literatura com temática feminista. Em 1950, são tópicos importantes aí para você grifar. Em 1960, tem aí a oposição contra o regime. A oposição contra o regime se potencializa, cresce, aumenta. Já foi até falado aí em algumas aulas. Em meados do século XX, tem a presença do surrealismo, lembra? Já foi trabalhado isso aí até no presencial. Acho que foi uma das primeiras aulas nossas. Em 1974, tem a Revolução dos Cravos. Também creio que fala na apostila. E no nosso século XXI, questões relativas à imigração, que é a última parte que ele fala aí do contexto histórico. E aí ele vai falar lá na primeira parte lá ele fala sobre a geração de Orfeu, foi iniciada em 1915, fala da geração Presença também, foi segundo período modernista em Portugal, tem até lá a capa do primeiro número da revista Presença. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui na página 5.
Ele fala também sobre o neorrealismo. São partes também importantes que vocês já viram. E aí ele chega numa parte legal, que é a parte dos 3 romancistas. E aí eu queria que você prestasse atenção aí, porque eu vou fazer a leitura dessa parte inicial. Página 5. 3 romancistas. Na literatura portuguesa contemporânea, há autores de grande representatividade, entre eles 3 se destacam. E aí ele vai falar sobre os 3 romancistas. O José Saramago, que é o primeiro autor de língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Antônio Lobo Antunes, um dos autores portugueses mais lidos fora de sua terra natal. E Gonçalo Manuel Tavares, considerado aí o melhor de sua geração. Então, o primeiro autor que ele vai falar é sobre o José Saramago. E aí tem algumas partes que você grifasse. Primeiro, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele trabalha muito, os seus textos são, sempre tem aí o discurso, tem a presença do discurso direto inserido na narração, né, que é quando tem falas de personagens. Ele trata de episódios da história como ponto de partida de muitas de suas narrativas. E ele trata também, faz uso de pessoas simples como protagonistas. Tem a presença aí de elementos fantásticos, do realismo fantástico. E trata também de um universo histórico e místico, que é a parte aí que fala sobre o José Saramago. E aí ele já começa iniciando lá na apostila, falando o ano que ele nasceu, em 22, na aldeia de Azinhaga. E aí fala um pouquinho sobre a sua história e esses aspectos que eu acabei de falar. E aí na página 6, tem até lá a cena de um filme, Ensaio sobre a Cegueira, de Fernando Meirelles, baseado em livro homônimo de José Saramago. Narrativa sobre a cegueira como metáfora para as dificuldades de comunicação no mundo moderno. E aí ele trata de algumas questões, né, de algumas obras, referente aí à cena do filme. E tem lá 3 exercícios para você fazer depois na sua casa, tá bom? Eu não vou cobrar como devolutiva, até porque eu já passei essa devolutiva, que vai ser o texto analítico, né? O resumo em si dessa videoaula. Bom, logo em seguida ele fala sobre o Antônio Lobo Antunes, que é outro autor fantástico também, que a sua obra em si, ela é ficcional, né, e traz aspectos biográficos, né? Então, seria legal você colocar no relatório também isso. A sua obra ficcional traz aspectos biográficos. Ele trabalha aí com metáforas, que é uma figura de linguagem, né, aprendida lá no primeiro ano. Metáforas surpreendentes e comparações inusitadas em seu texto. Diferentemente do José, que foi o primeiro escritor, o Antônio ele trata de personagens introspectivos, ou seja, que são mais presos dentro de si. Eles não se abrem muito para certas descrições que as personagens do José, por serem simples demais, podem tratar. E o Antônio, ele trabalha com uma prosa com grande lirismo. Tá? Então, aí tem aí uma grande diferença, né? Lá no José Saramago tem a presença de elementos fantásticos, porque ele trabalha com isso mesmo, com realismo mágico, com universo histórico e místico, e aqui no Antônio não. Ele trabalha com uma prosa bastante lírica, bastante poética. Deixa eu ver lá no livro, fala um pouquinho lá do Antônio Lobo Antunes, tem a imagem do Antônio Lobo Antunes, que nasceu em 1942, tem até uma imagem dele lá na Festa Literária Internacional de Paraty. E aí, logo em seguida, tem o trecho de uma das obras deles, e tem exercícios para você
ver se você entendeu alguma coisa relativo ao trecho que foi selecionado. Então, é sobre a história dele. E para terminar, temos aí o Gonçalo Tavares, né? O Gonçalo Tavares, que é considerado como uma das grandes revelações do século XXI, que aparece muito em grandes vestibulares aí atualmente, e muito poucas pessoas conseguem assimilar aí o seu conteúdo por ele ser novo. Isso é novo demais, mas ele é considerado como uma das grandes revelações do século XXI, e tem até uma partezinha que trata lá, que fala que no ano de 2001 ele estreou com o livro da dança, que foi um dos principais livros dele. E a sua obra ela é repleta de referências a figuras da literatura, que é uma das partes importantes que eu gostaria que você grifasse aí também. Deixa eu ver, eu acho que está na página 8. Vou voltar lá. Aí. A obra de Gonçalo Tavares é repleta de referências a outras figuras da literatura, em um exercício de metalinguagem que é muito comum na arte moderna. Atualmente, dá continuidade a bairro, conjunto de livros, bairro, cada um dos quais é dedicado a um escritor, misturando ficção e ensaio crítico. É que, como eu acabei de ler, essa é uma forma, essas referências a figuras da literatura é um exercício de metalinguagem muito comum na nossa literatura. E aí, lá na parte de baixo, na página 8 ainda, depois do trecho de Uma Menina Está Perdida, tem lá uma parte que eu gostaria que você grifasse também. Fala lá que, além da produção em prosa, a literatura portuguesa contemporânea apresenta um grande elenco de poetas atuantes, desenvolvendo linhas temáticas variadas. E aí a parte do estudo que você precisa fazer aí. Deixa eu até ver de onde começa, creio eu que seja da página 9, que faz aí uma pequena antologia da poesia portuguesa contemporânea. E aí, deixa eu ver aqui, tem alguns exercícios referentes também. Na página 2. E aí, na página 10, já tem o Trocando Ideias. E aí a gente termina por aqui essa parte e terminamos aqui essa videoaula. Então, destacando novamente aí, eu fiz uma espécie de contexto histórico-social dessa primeira parte, né, do capítulo 1. E aí eu tratei aí de 3 romancistas. O primeiro, José Saramago, o segundo, Antônio Lobo Antunes, e o terceiro, Gonçalo Tavares, que é trabalhado aí na disciplina de literatura nessa parte. Na próxima aula, que vai ser sexta-feira, na 4ª aula, a gente vai tratar sobre o capítulo 2, mas isso aí a gente fala na próxima oportunidade, na próxima live. Tudo bem? Agradeço a sua atenção, tenham uma excelente quarta-feira e boa prova. Tchau, tchau. Estou interrompendo aqui.